Olá, começando mais um Inovação ao Quadrado, eu, Igor Lopes, ainda em Berlim, no rescaldo da cobertura da IFA, Reinaldo Norman lá em São Francisco. Reinaldo, beleza? Tudo bom, Igor? Tudo jóia. Bom, quem quiser saber mais sobre inovação, pode baixar o livro gratuito do Reinaldo Norman no site inovação2.com. E hoje a gente vai comentar um tema que muita gente tem pedido pra gente, que é inteligência artificial. Primeiro, Reinaldo, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Como que você define inteligência artificial hoje? Na verdade, a gente vai falar de robôs, software, qual que é a diferença de um para o outro? Inteligência artificial é basicamente um software que faz com que o computador pense e execute tarefas tão bem ou melhor do que um humano. Um exemplo básico que todo mundo conhece é fazer conta, né? O computador é muito melhor que um ser humano para fazer conta. É uma forma de inteligência artificial aprender a fazer conta. Então, imagina que nós temos, por exemplo, a capacidade de reconhecer uma imagem, né? Um computador olhar para uma imagem, reconhecer essa imagem, identificar o que está nessa imagem. Isso é uma forma de inteligência artificial. Existem dois tipos de inteligência artificial. Uma que é chamada fraca, que é a capacidade de fazer uma coisa só bem feita. Por exemplo, enxergar objetos dentro de uma foto. Falar assim, aqui tem um pai com um filho, o céu está azul, a grama está verde, por aí vai. Existe inteligência artificial chamada forte, que é a soma de várias coisas que o computador faz bem e que no final das contas daria um humano ou algo melhor do que um humano. Isso a gente está muito longe ainda de chegar. Então, o que a gente vai falar hoje é muito mais voltado à inteligência artificial fraca, a capacidade de fazer uma coisa bem feita. Tá, e vou falar também como isso está sendo empregado, né, em vários negócios, mercados, profissões. Então, vamos lá? Vamos, só um detalhe, quando a gente fala robô, às vezes, a gente está querendo dizer software, tá? A gente pode usar robô por hardware, um robô industrial, um robô bípede, né, igual humano, mas muitas vezes a gente fala robô, é um software, que a gente chama de robô também, né, capaz de pensar, capaz de fazer alguma tarefa. Legal, então vamos lá, primeira notícia. Bom, antes de entrar no primeiro assunto, vamos lá para a pergunta que a gente fez para o pessoal que assiste Inovação ao Quadrado. A gente perguntou para eles, vocês acreditam que computadores inteligentes serão capazes de substituir profissões humanas? 89% responderam sim, 11% responderam não. E perguntamos também quais profissões você acha que poderiam ser substituídas por robôs. Muitos falaram profissões mais básicas, mais simples. Por exemplo, o Anderson Barros, de Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco. Ele falou em algumas funções básicas, como limpeza, atendimento ao cliente, etc. E veio o Walter Silva, do Alto Paranaíba, de Minas Gerais, falou professores poderiam ser substituídos por robôs, pois eles passam informação igual para várias pessoas ao longo dos anos e gerações. Fazendo com o computador seria mais rápido, prático e barato. É mais ou menos isso, né, Reinaldo, que está acontecendo? A gente está numa fase em que os computadores que sabem repetir tarefas muito bem, né, e fazer coisas repetitivas muito melhor do que humanos, estão começando a entrar em alguns terrenos que a gente imaginava inatingíveis. Né? Um deles são jornalistas, né? Minha profissão o pessoal não imagina. O pessoal não imagina, mas já existem robôs jornalistas, né? Lembrando da emissão de robô, é um software de inteligência artificial, que estão escrevendo artigos de informações financeiras. Então, por exemplo, quando a Apple divulga os resultados financeiros do trimestre, esses robôs eles pegam os resultados, escrevem um artigo como se fosse um humano e publicam em questão de segundos. E também tem a questão dos analistas financeiros, né? Antigamente a gente tinha uma pessoa que nos indicava, por exemplo, qual ação comprar, ou qual lugar investir. Hoje isso já está sendo feito também por inteligência artificial, né? Muitas empresas grandes estão comprando startups e empresas pequenas. Uma delas aqui na Califórnia acabou de ser comprada por um grande fundo que chama Blackstone. E o que eles fazem? Eles fazem conselhos para pessoas comprarem e investirem em ações ou em fundos de investimento a curto e longo prazo. Ou seja, tudo isso está sendo feito já por inteligência artificial, porque são parâmetros, né? Tudo que é parametrizável, a gente consegue fazer isso com inteligência artificial. Ô, Reinaldo, minha profissão em risco, então? Bom, não é a única profissão que está em risco, hein? Tem mais. A gente também perguntou para as pessoas que assistem Inovação ao Quadrado se eles gostariam de ter um robô como colega de trabalho. O Vitor Moraes, de São Paulo, capital, disse que sim, mas com a condição que eles sejam auxiliar para o meu trabalho, uma relação chefe versus subordinado. Será que é dessa forma que a coisa vai acontecer? Espero que sim, né? Os robôs estão aqui a inteligência artificial estão aqui para nos servir. Mas em relação a isso, a colegas robôs, né, uma inteligência artificial, existe uma notícia que está tendo muita polêmica na última semana, sobre advogados serem substituídos por inteligência artificial, né? Eu mesmo tive uma longa discussão com amigos meus sobre isso. E basicamente é o seguinte, mais uma vez, o trabalho repetitivo do advogado, né? O advogado, por exemplo, que faz contrato ou lê contrato,
E isso já está começando a ser feito por inteligência artificial e em alguns anos, provavelmente, uma inteligência artificial vai substituir esse nicho do direito. Obviamente, não vai ainda se fazer um julgamento ou uma defesa, que é algo muito mais complexo, existe muita subjetividade. Mas, mais uma vez, aqueles trabalhos que são muito repetitivos, como ler contrato ou discutir coisas relativas ao contrato, isso é relativamente simples de ser automatizado e está começando a acontecer agora. De novo, são parâmetros e rotinas, né? Exato. Tudo que pode ser parametrizável, em teoria, pode ser substituído por um computador com inteligência artificial, né? A gente tem, obviamente, uma dificuldade de entender, por exemplo, como o direito pode ser parametrizável, mas, na verdade, o direito é um conjunto de normas, de regras, né, e de jurisprudências que a gente fez. Se a gente pegar tudo isso, colocar no computador e mostrar, por exemplo, tais casos foram decididos assim, tais casos foram decididos assado, o computador vai conseguir julgar esse caso com uma forma bem interessante daqui a alguns anos. Então, não é o fim dos advogados ainda, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente tende a subestimar esse tipo de coisa e quando ela chega muito rápido. Uhum. Bom, não são as duas únicas profissões que estão em risco, hein? Tem mais. Tem mais respostas das pessoas que assistem a gente para essa pergunta de como eles enxergariam o robô como colega de trabalho. O Igor Pereira, de Feira de Santana, na Bahia, falou: é complexo imaginar, pois não enxerga um futuro próximo com robôs humanoides. Imagino que haverá muitas máquinas automatizando certos trabalhos e que provavelmente poderemos conversar com elas. Talvez seja como a HAL 9000 do filme 2001, Odisseia no Espaço, ou a Samantha do filme Ela. Acho que gostaria desde que ela não assumisse o controle. Pois é. Então, a gente na verdade já conversa com algumas máquinas, né? A gente tem o Siri, tem o Google Now, tem a Alexa da Amazon, tem o Cortana da Microsoft e esses assistentes pessoais estão ficando cada vez mais sofisticados. Ainda são muito incipientes, mas a gente já começou uma Samantha 0.1, né? E daqui a uns 10, 20 anos a gente deve chegar a algo bem sofisticado. Mas tem uma notícia interessante que mostra algo muito, muito interessante que o computador pode fazer. É um software de inteligência artificial que analisa a fala. E através da fala de certos pacientes, ele consegue predizer com 100% de certeza se a pessoa vai desenvolver psicose ou esquizofrenia mais para frente, né? Na verdade, como é que funciona? É bem simples, o computador faz muito bem esse trabalho de análise de parâmetros. Então a fala ela é analisada e se a gente usa certos termos, se a gente faz certas interrupções, o computador já tem no banco de dados dele dizendo para ele, ó, isso aqui é um sinal que a gente sabe que a pessoa vai desenvolver esquizofrenia. E ele faz isso o tempo todo, 24 horas. Né? Um humano, um psicólogo, um psiquiatra, eles não conseguem fazer isso o tempo todo, durante uma consulta, durante várias consultas. Então esse é um exemplo clássico de como essa parametrização de coisas ajudará a gente a diagnosticar doenças e a ter um mundo mais interessante e melhor, né? Então é um exemplo já acontecendo agora, é uma pesquisa ainda numa universidade, mas ela vai ser expandida para muitos voluntários, foram 34 no início, e vai ser expandida para centenas, para ver se essa precisão de 100% ela continua. E o mundo dominado por robôs, hein? Como seria? O Eric de Una, do Espírito Santo, consegue imaginar esse mundo e ele diz que seria ruim, depressivo e chato. Eu também acho, hein, Reinaldo? Sem dúvida. Por enquanto, os computadores só sabem repetir o que a gente fala para eles repetirem. Então, realmente, o mundo seria muito chato. Mas teve uma pesquisa interessante também de um pessoal da Alemanha, de cientistas da Alemanha, que eles pegaram uns artistas, por exemplo, Picasso, e mostraram para o computador, isso aqui é um quadro do Picasso. E aí eles pegaram fotos de outros assuntos, né, de outros temas, outras composições, e falaram assim, agora eu quero que você replica o estilo do Picasso nessas fotos. E ele fez isso brilhantemente, né? A gente vai mostrar aí, tem algumas fotos, por exemplo, que são incríveis, né? Imitando, vamos dizer assim, o estilo do Picasso. Então, mesmo copiando, né, o poder dos computadores é tão grande, da inteligência artificial, que ela consegue, talvez, replicar ou, vamos dizer assim, falsificar artistas consagrados de uma forma muito mais fácil do que um humano conseguiria, né? Obviamente, ainda ela não cria nenhum tipo de arte, mas a gente não está muito longe disso acontecer. Eu acredito que se a gente alimentar um computador com muitos dados, né, de vários artistas, vários estilos, de várias épocas diferentes, ele vai pegar o melhor de cada um e vai criar um estilo próprio que ainda não foi feito por nenhum humano. Eu acho que isso está muito próximo de acontecer. Nos próximos anos a gente deve ver um estilo que só existe no computador, num algoritmo de inteligência artificial, que é a soma de vários estilos humanos e vários aprendizados que ele teve durante décadas ou séculos.
Legal. Bom, esse foi Inovação ao Quadrado dessa semana. Se você quiser saber mais sobre inovação, é só baixar o livro do Reinaldo Norman, é gratuito no site inovação2.com. E também participe do nosso programa. Na semana que vem a gente vai discutir outros temas relacionados à inovação. As perguntas para os temas da semana que vem já estão aqui no link junto ao vídeo. Bom, Reinaldo, semana que vem a gente conversa de novo, quarta-feira, 6 da tarde, combinado? Combinado, até lá. Valeu, Reinaldo. Obrigado vocês também por assistirem.